Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, bem-vindos aqui a mais um vídeo neste canal, no Libertos em Cristo. O vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante. Eu recebi um áudio aqui no meu WhatsApp que dizem que é do Silvano, do ancião Silvano, que foi nessa caravana lá para os Estados Unidos, nesse imbróglio que teve ali na congregação cristã dos Estados Unidos, né, CCUS. Então eles saíram da CCB, Congregação Cristã no Brasil, e foram para lá. E eu já tenho até vídeo aqui no canal que fala sobre este imbróglio aí. Bom, ele parece que estava em uma reunião lá, num culto, e ele começou a dar alguns aconselhamentos para as pessoas que estavam congregando sobre teologia, sobre Bíblia. Assim, se você ainda não assistiu isso, é hilário. Você vai ver a quantidade de bobagem falado aí por minuto quadrado, né? Então vocês vão ver que negócio. Mas é o seguinte, eu até evitei. Eu já vi que teve alguns canais que fizeram alguns reacts e tal. Eu até evitei de assistir para que eu pudesse fazer e colocar aqui as minhas opiniões sobre este áudio, né? Então é isso que eu vou tratar aqui. Só que antes preciso te lembrar, não se esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, dê like também, porque isso ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Lembrando que o foco das minhas análises aqui não tem nada a ver com a pessoa dele, o ancião, seja lá quem for, não tem nada a ver nem com a instituição CCB, para ser sincero. Meu foco aqui é evangelho, então eu trago essas mensagens para expor para as pessoas o quanto falta de evangelho em diversos lugares, incluindo na CCB, e é exatamente esse é o foco deste vídeo aqui que a gente está tratando, tá bom? Bom, falado isso também, eu preciso mandar um agradecimento especial a todos os novos membros do canal. Vocês ajudam bastante, ajudam colaborando aí para que essa mensagem eu possa reinvestir aqui no canal, para que a gente possa ter um canal cada vez melhor, né? Então, isso demanda dinheiro, demanda custos, né? Então, isso vocês me ajudam a mandar essa mensagem cada vez melhor e para mais pessoas e, além de tudo, na área dos membros você tem acesso a vídeos exclusivos, né? Já tem alguns estudos completos, tem outros estudos em desenvolvimento, então entra lá, se cadastra, seja membro, que é bem baratinho, se eu não me engano tá R$ 4,99 por mês, então assim, é uma coisa bem irrisória mesmo, é mais para realmente colaborar e ajudar o crescimento do canal, tá bom? Então, falado todas as coisas aqui, vamos para o vídeo. Bom, eu peguei aqui o áudio, de novo, vou gravar como uma live, porque é o que eu gosto de fazer aqui, eu acho mais prático de fazer, inclusive, porque justamente por tempo de edição e tudo é muito complicado. Então eu vou gravar como uma live, eu vou colocar aqui no fundo o áudio, a gente vai ouvir no áudio e vai comentando coisas sobre esse áudio, tá bom? Então deixa eu ver aqui, o áudio está aberto, ele é um áudio rápido. Deixa só eu colocar aqui, é um áudio de 14 minutos no total. Então não deve ser algo muito extenso, não. Dá para a gente conversar bastante aí sobre isso. Deixa eu colocar meu fone para facilitar eu conseguir ouvir. Deixa eu ver aqui, jogar para lá, beleza, eu acho que tá tudo certo. Então, vamos lá, deixa só ver se tá tudo funcionando aqui o som. Deixa eu já dar um play, pera aí. Estudar como teologia, isso vai te destruir espiritualmente. Por quê? Porque na teologia tem várias escolas. Bom, então, beleza, eu acho que está tudo funcionando aqui. Então ele começa falando, você vê, o assunto que ele está tratando aqui é o assunto da teologia. Ele está dizendo que você estudar teologia vai te destruir espiritualmente. Ele vai dizer o motivo pelo qual vai te destruir espiritualmente. Vamos só ouvir e a gente faz os comentários aí. Voltar aqui 10 segundos. Estudar como teologia, isso vai te destruir espiritualmente. Por quê? Porque na teologia tem várias escolas. Nós temos calvinismo, armanismo e outros tantos. Na teologia nós temos diversas escolas. Calvinismo, armanismo, né? Esse armanismo eu não conheço não, deve ser de Giorgio Armani das roupas, né?
Só que é escola de moda isso daí, não é escola de teologia. Existe arminianismo, né? É um estudo sistemático quanto à soteriologia, né? Calvinismo também, tem wesleyanismo e tem algumas outras linhas de interpretação. Mas você vê que isso daí é um negócio, isso daí é um negócio interessante, cara. Quando a gente, eu gosto de pegar esse tipo de coisa, de áudio, porque você vê que as pessoas, muitas das vezes, que estão na frente dessas igrejas, tipo neopentecostais, que é como eu categorizaria a CCB, é uma neopentecostal, porque apesar de ela ser identificada como uma pentecostal por conta da idade dela, né? Mas ela se distanciou muito das pentecostais clássicas, né? As igrejas pentecostais clássicas, elas começaram nesse movimento avivado aí, não sei o que lá, só que eles, depois de um certo tempo, eles se voltaram para as escrituras e começaram a ter base das coisas que defende. No caso da CCB, não, ela engatou uma quinta marcha aí nas revelações e foi. E basicamente é o que a gente tem hoje nessas igrejas neopentecostais, entendeu? Então o pessoal fala o que dá na cabeça, afirma coisa que não tem a menor ideia do que está falando, entendeu? Que é o caso que ele vai falar aqui. Ele afirma coisas assim com uma convicção, que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Inclusive, não tenho a menor ideia, porque é o seguinte, é que eu não estou aqui, eu não tenho aqui. Mas, se você, alguma vez na vida, foi da CCB ou tem algum material da CCB, pega o inário da CCB e olha lá, no final dele tem aqueles pontos de doutrina. Aquilo ali é um estudo teológico, entendeu? Porque a ideia da teologia, do estudo teológico, basicamente toda pessoa que pega as escrituras e começa a analisar as escrituras de maneira mais séria, basicamente você está desenvolvendo uma teologia, está desenvolvendo um estudo teológico. Até a própria CCB tem estudo teológico nela. É um estudo teológico de péssima qualidade, ruim demais. Mas basicamente você vai ver, ele vai começar a citar aqui passagens bíblicas, exemplos bíblicos, você vai ver que é tudo fora do contexto. O que ele está fazendo é teologia. É uma teologia péssima, mas é uma teologia. No final das contas, entendeu? Você vê que isso aqui é engraçado, ele não tem ideia do que ele está falando. Entendeu? Não tem ideia do que ele está falando. Isso é que deixa mais assim um negócio impressionado, assim, que me deixa mais impressionado com esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Vamos lá, deixa tocar aí só para ouvir, vamos lá. Nós temos calvinismo, armanismo e outros tantos professores que vieram com propostas de reforma da palavra. E nós perguntamos agora para nós mesmos. Olha, então, você já vê como ele não tem ideia do que ele está falando, ideia assim básica do que ele está falando. Ele diz: nós temos calvinismo. Deixa eu até colocar aqui, ó, para vocês saberem que está o áudio aqui. Eu vou deixar bem pequenininho aqui no canto, para vocês saberem a hora que eu dou play aqui. Bom, então é o seguinte, ele fala, nós temos calvinismo, armanismo, não sei o que lá, e diversos professores que vieram com propostas de reforma da palavra. Olha só que ideia, da onde foi que ele tirou isso? Deixa só ele concluir a ideia aqui, aí eu já vou fazer o comentário em cima, peraí. Deixa ele concluir a ideia. E nós perguntamos agora para nós mesmos, Cristo é perfeito ou outros professores que vieram com propostas de reforma da palavra? E nós perguntamos agora para nós mesmos, Cristo é perfeito ou não é? Cristo é perfeito. Se ele é perfeito, por que tem que reformar a palavra dele? Bom, então, é uma boa pergunta. Na verdade, é uma boa pergunta com uma base horrível. Então, assim, Cristo é perfeito ou não é? Não, Cristo é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. Aliás, se alguém conhecer esse ancião que está aí, manda esse vídeo para ele, que eu vou fazer uma pergunta aqui para ele que eu queria que ele me respondesse, que é o seguinte. Nós cremos tanto que a palavra de Deus é perfeita que nós não aceitamos uma pessoa mudar, por exemplo, uma definição de palavra de Deus vamos pegar lá o ponto número 1 dos pontos de doutrina que tem ali no inário da CCB, que eles mudaram.
Esse ponto número 1 diz o seguinte: nós queremos na inteira Bíblia, como contendo a palavra de Deus. Então essa que é a ideia que eles colocaram, contendo. Nós cremos, todos os irmãos, sejam reformados, sejam não reformados, sejam pentecostais, clássicos, todos eles creem como a inteira Bíblia como sendo a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Só para você ver quanta importância nós damos para a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente ela contém, porque se contém alguma coisa lá não é. Então, essa ideia de reformar a palavra de Deus para um reformado, para um cristão, para um pentecostal clássico, não importa, alguém que tenha compromisso com as escrituras, isso é uma heresia, reformar a palavra de Deus, porque a ideia de reforma da palavra de Deus está muito ligado, por exemplo, quando disse aquele pastor, se eu não me engano, é um ex-pastor batista, chamado, acho que é Ed Renekiewicz, que deu uma sugestão de nós precisamos atualizar a Bíblia. Então, essa é uma ideia de reformar a palavra de Deus nos moldes que esse ancião está falando aí. Isso seria reformar a palavra de Deus. Então, você vai pegar lá as escrituras, está aqui atrás, inclusive. Então, você vai pegar, eu gosto de pegar aqui na mão só para... Então, você vai pegar lá as escrituras e vai fazer o seguinte, vamos pegar lá, sei lá, o discurso de Pedro. O discurso de Pedro aqui, ele diz que, sei lá, a gente deve fazer tal coisa. Não, peraí. O que Pedro quis dizer não foi bem isso. A gente precisa mudar aqui e atualizar. Por quê? Porque Pedro viveu há 2000 anos atrás. E aí, 2000 anos atrás, a sociedade era outra, tal. Então, essas ideias de Pedro estão ultrapassadas. Então, vamos fazer o seguinte... Vamos dar uma mudadinha aqui. Qual que foi o sentido que Pedro quis tratar? Pedro quis, sei lá, falar do amor ao próximo. Então vamos remodelar aqui a luz do amor ao próximo com base no nosso entendimento de hoje e mudamos aí. Isso seria a ideia de reforma da palavra de Deus, que é o que ele está falando. Só para você ver que ele não tem noção do que ele está falando. Isso seria uma ideia de reforma, nesses moldes que ele está falando. Agora é o seguinte, se com reforma ele está querendo dizer da reforma protestante, que foi aquele evento que aconteceu em que teve os principais expoentes da reforma, foi Lutero, por exemplo, Calvino, Zwinglio. Se ele está falando desta reforma, foi o oposto. Entendeu do que ele está falando? Foi simplesmente o oposto. A igreja, certo, estava indo por um caminho de apostasia, ou seja, estava pegando a palavra de Deus, que é a Bíblia, estava jogando para as costas e estava com um monte de doutrinas inventadas aí com o passar do tempo. E aí, o primeiro brado da reforma foi sola escritura. O que é sola escritura? A Bíblia é a nossa única fonte de fé e doutrina. Esse foi o primeiro brado que deu na reforma. E com isso, qual que foi o sentido? Esquece esse negócio de ficar atualizando, de ficar reformando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a escritura. Então esquece esse negócio de ficar reformando a palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia sendo palavra de Deus, nós temos que todas as nossas doutrinas, todos os nossos entendimentos, todas as nossas interpretações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Essa foi a ideia. Esta foi a ideia, a pedra fundamental da reforma protestante. Aliás, a Igreja Católica, até hoje, ele não tem a Bíblia como inerrante palavra de Deus, como única fonte de fé e doutrina. Não tem, porque no caso da teologia católica, ela tem outras bases que formam a base maior de fé dela. Tem, por exemplo, o colégio apostólico, para ele, que é... Só para vocês entenderem o que é colégio apostólico, é os anciãos reunidos, que é basicamente o que acontece na CCB, que é basicamente o que acontece lá no... como é que eles chamam?
lá dentro das Testemunhas de Jeová, eles têm lá é um concílio, esqueci o nome, mas se eu lembrar eu falo aqui. Mas é mais ou menos isso daí. Reúne lá uma meia dúzia de gato pingado e fala assim, não, Deus nos fez saber tal coisa, beleza. Então quer dizer, isso fica em pé de igualdade com as escrituras, entendeu? Então a sua fonte de fé e doutrina é Bíblia mais revelações e visões de quem quer que seja. A reforma protestante, ela fez o oposto. Ela falou, voltem para as escrituras. Então, tudo que não está de acordo com as escrituras, expurguem. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é a rocha basilar de todas as coisas. Então, quando ele fala um negócio, um absurdo desse, isso mostra que ele não tem ideia do que ele está falando. E ele é mestre, entendeu? Ele é mestre, é um ancião, ele está na frente de um monte de gente e falando com uma certeza coisas que ele não tem a ideia do que ele está falando. Eu não tenho nada contra o cidadão que está aí, entendeu? Nada contra, pessoalmente. Agora, quanto ao que ele está falando, aí não tem como, entendeu? Bom, vamos lá. Então, fazendo esse disclaimer inicial, vamos continuar aqui. Cristo é perfeito ou não é? Aqui ó. Cristo é perfeito. Beleza. Então, primeira, eu tinha até esquecido disso. Então é o seguinte, ele primeiro fala esse absurdo monumental de que, sei lá, Calvino, Armínio, porque Armínio é um pouco depois, entendeu? Mas ele também é da tradição da reforma, da tradição reformada. Basicamente todos os protestantes tiveram origem ali. Calvino, Armínio, Zwinglio, aí Lutero, todos eles eram professores que buscavam reformar a palavra de Deus. Da onde ele tirou isso? Vozes da minha cabeça, com certeza. Entendeu? Então, depois desse absurdo, então com essa base completamente deteriorada, aí ele vai fazer o quê? Um contrapeso, ele vai criar uma dicotomia entre Cristo e Escritura. Aqui, ó. Então, se você é cristão, então Cristo aqui, Escritura aqui. Então ele vai criar uma tensão entre essas duas coisas. Quer dizer, ou Cristo ou Escritura. Como se, conforme diz o apóstolo Pedro, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, escreveram coisas. Então, essa tensão que ele está querendo criar não existe. Essa tensão, ela simplesmente não existe. Cristo é perfeito? É perfeito. Quem diz que Cristo é perfeito? As Escrituras. Cristo é filho de Deus? É. Quem diz isso? As Escrituras. Cristo é suficiente para a nossa salvação? É. Quem que diz isso? As Escrituras. Então, essa tensão que ele está querendo criar não faz o menor sentido. Mas isso passa por ouvidos incautos, assim, pessoas que não têm a menor ideia, infelizmente, do que ele está querendo ensinar ali. Bom, deixa eu tocar aqui e aí a gente vai falando. Se ele é perfeito, por que tem que reformar a palavra dele? Não tem, né? A primeira pergunta é essa. Segunda... E você vê o glória, como se ele tivesse dito uma coisa, nossa, que iluminação, mas que homem sábio, olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Rapaz, ele está dizendo um absurdo. E todo mundo, glória. Está dando glória a ele, né, na verdade. A um Deus estranho, porque o Deus das Escrituras disse nas Escrituras. Aliás, eu tenho um vídeo aqui. Aliás, são 2 ou 3 vídeos. Você digita aí no meu canal, Bíblia. Você vai ver, eu acho que foram 2 vídeos e uma live que eu fiz só sobre a importância das Escrituras. Mostrando verso por verso aonde Deus manda você estudar as Escrituras e ter
apreço às escrituras e ter apreço e dedicação no conhecimento. Isso daí está nesses vídeos que eu fiz. Mostra claramente, pegando versículo bíblico e te mostrando versículo bíblico por versículo bíblico. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não há maneira de você servir a Deus, não há maneira de você produzir boas obras sem ter conhecimento. Entendeu? Sem saber o que é a palavra, o que a palavra de Deus nos manda fazer. Ué, porque eu posso inventar coisa, como eles inventam, né? Eu resolvo criar uma doutrina aqui. Ah, beleza. Para uma igreja ser cristã, a partir de hoje, eu vou criar uma saudação especial aqui. Eu peguei um versículo lá chamado Ósculo Santo, que é um ósculo, é um beijo na face. Bom, a igreja cristã necessariamente tem que fazer com que uma pessoa beije no rosto da outra. Pronto, se a pessoa não beija no rosto da outra, não é igreja cristã. Bom, ele inventou isso, tirou da cabeça dele, entendeu? Mas a palavra de Deus coloca isso como uma obrigação, aí você tem que ir para a palavra de Deus. Porque senão você cria coisas da cabeça. E cria essa dicotomia que não existe. Mas eu tinha até esquecido dessa dicotomia. Vamos lá. Pergunta: para pregar tem que estudar. Tem. Para pregar tem que estudar? Tem que ser estudado. Então Cristo nasceu aonde? Belém da Galileia. Numa tribo das mais simples, tanto que falar na palavra a profecia. E tu, Belém, não diga que tu és a menor das capitais, pois de ti nascerá o Salvador do mundo. Cristo nasceu lá, numa tribo, num lugarzinho humilde, e ainda foi na manjedoura, no meio do deserto, onde estavam os animais, uma estalagem. Ninguém deu lugar para Maria, nasceu no meio dos animais, os viajantes lá em cima, nasceu lá. Ele é perfeito? É. Aqui vem uma pergunta para a igreja: vocês creem? Ele vai de novo, ó, você vê que ele não diz nada com nada, porque quando você vai ouvindo as coisas pausadamente, analisando o que ele está falando, não diz nada com nada, porque ele começa a dizer, ele até esqueci do começo que ele estava falando, tal, não sei o que lá, do estudo, a teologia destrói, beleza, da teologia, aí ele vai, é preciso estudar para pregar? É preciso, entendeu? A resposta é sim. Porque o que é pregar, apregoar a palavra de Deus? É você anunciar as escrituras. É anunciar a mensagem das escrituras. Como é que você vai anunciar uma coisa que você não sabe o que é? Então você tem que estudar. Se você não estudar, você vai fazer igual ele. Vai começar a anunciar coisa da sua cabeça, achando que é das escrituras, inventando coisa e digamos assim, passando mensagem da sua cabeça. Beleza. E aí, agora ele fala, não, é preciso estudar. Porque Cristo nasceu pobrezinho. Tal. Ele está querendo dizer com isso que Cristo, Cristo, por exemplo, não estudou e pregou. Bom, ele tem noção que Cristo é Deus? Assim, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele, que eu rebateria ele na lata. Você tem noção que Cristo é Deus? Entendeu? Entendeu? Tem essa noção do que você está falando? Você vai ver que ele vai dizer da simplicidade de Cristo, só que ele não vai aprofundar em Cristo, ele vai pular para os apóstolos, certo? Ele vai pular para os apóstolos. Por quê? Se ele fosse dizer, tá vendo? Cristo, olha, nem ele estudou e pregou maravilhosamente, entendeu? Se fosse por esse caminho, eu acho que ele é uma pessoa, assim, meramente inteligente, né? Ele não iria por um caminho desse, porque seria um tiro de bazuca no pé, né? Mas você vai ver que ele vai para os apóstolos. Mas vamos lá. Que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, creem no meio dos deixa eu voltar aqui. Lá em cima, nasceu lá. Ele é perfeito? É. Sim. Aqui vem uma pergunta para a igreja: vocês creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Creem? Eu vou perguntar para a igreja. Vocês não incomodam não, isso aqui é um culto especial, então a gente pode perguntar. Só responde sim ou não. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que ele é perfeito? Creio. Então tá bom. Parou aí. Aí você vê que é um negócio interessante aí, ó. Crê que ele é perfeito? Creio. Você crê que ele é o Filho de Deus? Creio. Vocês crê que ele é suficiente para a sua salvação? Aí você vai ouvir os grilos cantando lá. Tri, 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 tri. Porque essa daqui é a pergunta mais importante das três. Porque
na verdade, todas essas perguntas vão levar a essa. Porque Cristo é o Filho de Deus? Sim, obviamente. Cristo é o Filho de Deus. E, aliás, eu até perguntaria, em que caso, porque a gente entraria naquele debate de unitarismo, unicismo tal, ele já se perderia ali. Mas beleza. É o Filho de Deus. Ele é perfeito? Ele é perfeito. Ele é suficiente para a sua salvação? Ali, digamos assim, teria o silêncio geral. Se tivesse um que falasse, creio, pronto, estava no lugar errado, já ia ser identificado na hora que ele é suficiente para a sua salvação. Bom, essa pergunta ele não fez. Era uma pergunta muito importante para fazer. Ele é o Filho de Deus, perfeito e suficiente. Isso daí seria muito interessante. Mas vamos lá, você vai ver o que vai ser o raciocínio dele aí. Vou perguntar, só responde sim ou não. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Ele é perfeito? Sim. Então tá bom. Então presta atenção no que vocês falaram agora. Vamos lá. Se Ele é o Filho de Deus, se Ele é perfeito, Ele erra? Não. Então se Ele não erra, por que os pregadores 12 que ele escolheu, os apóstolos que ele escolheu, ele foi pegar lá no mar da Galileia, homens com calo na mão, das redes que pescavam? Por que ele não nasceu na Grécia para pegar os discípulos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, filósofos? Primeiro que eles já estavam tudo mortos, né, nessa época, então é por isso. E outra coisa também é o seguinte... por que ele não foi lá na Grécia pegar os grandes sábios? Bom, simples, porque Cristo veio para os judeus, tá? Então, assim, Aristóteles, Platão, nenhum dele era judeu, né? Então, já começava por aí. Então, e outra coisa, ninguém é salvo pelo conhecimento terreno. Pitágoras, Aristóteles, eles eram todos grandes filósofos, certo? Grandes pensadores. Só que o foco deles não era a palavra de Deus, não era conhecimento que importa, que é aquele conhecimento para a salvação. Eles não eram doutores nas escrituras, por exemplo. Eles eram filósofos, certo? Você vê que esse contraponto, que agora, você vê, ele só faz contraponto, não responde nada, abre um monte de questão que nem ele mesmo sabe responder, e aí ele só vai fazendo contraponto. Qual que é a outra tensão que ele está querendo criar aí agora? Primeiro era a Bíblia ou Cristo, numa tensão que não existe. Agora ele vai colocar assim, ó, ignorância ou salvação, como se... não, digamos assim, sabedoria, porque, deixa eu pensar na tensão que ele está querendo criar aí, porque ele está querendo criar uma tensão de sabedoria, se você for sábio, você vai ser condenado, se você for ignorante, você vai ser salvo, é basicamente isso, é isso que ele está querendo passar em outras palavras aí, a salvação se dará pela exata proporção de que você não sabe o que está falando. Bom, de maneira geral, é isso que ele está querendo passar aí. Que ele vai dizer dos apóstolos e não sei o que lá. Vamos só ouvir aí eu já falo um pouquinho mais. Das redes que pescavam, por que ele não nasceu na Grécia para pegar os discípulos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, filósofos de renome? Não, ele foi lá no mar da Galileia, pegou os homens mais brutos que havia. Errou. Aleluia! Você vê, isso daí chama culta ignorância. Culta ignorância, mas deixa lá. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre isso. Então, para pregar tem que ter conhecimento? Sim. Conhecimento não é via de salvação. Olha só. Para pregar tem que ter conhecimento. Conhecimento não é via de salvação. Isso me lembra uma circular que eles fizeram há um tempo atrás, dizendo assim, o conhecimento não é a via única de salvação. É aquela carta completamente desastrosa que não falou nada com nada. Você vê, conhecimento não é via de salvação. Isso que ele está falando é verdade? É verdade. Assim, ninguém é salvo por ser formado em teologia. Isso daí, assim, é mais velho que andar para frente. Inclusive, ninguém que seja teólogo defende isso. Não faz o menor sentido. Você é salvo porque você crê
em Cristo. Então, porque na suficiência de Cristo é que somos salvos. Somos salvos por Cristo, entendeu? Pela fé em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos pela graça mediante fé. É isso que está escrito em Efésios 2. Certo? Em que ponto isso quer dizer que você deve permanecer ignorante, não deve crescer na graça e no conhecimento? Aliás, digita aí na sua Bíblia: crescei na graça e no conhecimento. Vocês vão ver que isso é mandamento das Escrituras. Então, sutilmente, ele pega uma verdade. Conhecimento não é via de salvação? Maravilha. Só que crescer na graça e no conhecimento é mandamento das Escrituras. E aí ele pega uma verdade e deturpa e cria uma mentira. Então, ele pega uma verdade, distorce essa verdade e cria uma grande mentira. É isso que é o grande problema de você não conhecer as Escrituras. É criar da sua própria cabeça mandamento. Ele está basicamente criando um mandamento de vós sois salvos pela graça mediante ignorância. É isso que ele criou. Ele pegou Efésios 2 e modificou. Vós sois salvos pela graça mediante ignorância. Entendeu? É isso. Então, ou seja, nesse quesito, quanto menos você souber, melhor. Entendeu? Aliás, se a pessoa morrer analfabeta, sem nunca abrir a Bíblia, melhor ainda. Isso daí vai direto para o céu. Entendeu? Por quê? Porque como vós sois salvos pela graça mediante ignorância, é o jeito mais fácil disso acontecer. Você vê que não faz o menor sentido isso. Não faz sentido. E você vê que as pessoas ali estão empolgadas. Quando ele diz assim, não precisa estudar. E o pessoal cai no glória ali. Glória e não sei o que lá, entendeu? Bom, vamos lá. Aleluia! Glória a Deus! Então, para pregar tem que ter conhecimento. Conhecimento não é via de salvação. Conhecer a Bíblia é dever nosso. Devemos conhecer. É o alimento da nossa alma. Mas estudar com propósito de conhecimento e de ciência, nós vamos nos perder dentro dela. Mas ler e pesquisar... Você vê que ele não falou nada com nada nessa frase? Deixa eu voltar essa frase, ó. Devemos conhecer o que havia. Errou. Aleluia! Glória a Deus! Então, para pregar tem que ter conhecimento. Certo. Conhecimento não é via de salvação. Certo, então não tem que ter. Conhecer a Bíblia é dever nosso. É dever? Então tem que ter. Peraí, você vê. Ter conhecimento na via de salvação. Então não tem que ter. Mas conhecer é dever nosso. Opa, peraí, então tem que ter. Então vamos continuar. Da nossa alma. Mas estudar... Bom, se conhecer é alimento da nossa alma, por que a gente não deve estudar com intenção de conhecer? Conhecimento não é via de salvação. Certo. Conhecer a Bíblia é dever nosso. Devemos conhecer. É o alimento da nossa alma. Mas estudar com propósito de conhecimento... Então eu vou estudar com propósito do quê? Me diga aí. Por favor, me respondam aí no chat. Colocam aí. Se o propósito do estudo não é conhecer, qual o propósito do estudo? Me diga, qual o propósito? Aliás, tem um texto bíblico. Deixa eu só colocar aqui. Quer ver? Aí passar para vocês. Digam aí no chat, tá? Ó, abram sua Bíblia, segundo a Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Está dizendo assim, antes crescei na graça e no que mais? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento que as Escrituras pregam, que as Escrituras defendem, é este conhecimento da palavra de Deus. Quando
Quando Paulo, por exemplo, diz lá em uma das suas cartas, não vinha a voz com palavras persuasivas, então, ele está fazendo um contraponto ao conhecimento grego, aquele conhecimento secular, com o conhecimento filosófico que inclusive atacava as bases do cristianismo. Era essa a ideia, atacava a palavra de Deus. E aí ele diz, não é esse tipo de conhecimento. O conhecimento é o conhecimento salvífico, é o conhecimento do nosso Salvador. O apóstolo Pedro fala assim, antes crescei na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora até o dia da eternidade. Amém. É isso. Entendeu? Se você estuda sem a intenção de conhecer, para que você vai estudar? Aliás, você vai ter que fazer um esforço. Por quê? Você vai ter que ler. Fala, leia aqui, ó. Eu tô aqui, Mateus 28. No final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena, beleza, você acabou de ler isso, aí você começa a falar, deixa eu pensar em outro assunto aqui que eu preciso esquecer isso. Porque eu preciso estudar sem intenção de conhecer. Aliás, isso é o melhor método que eu já aprendi ali na CCB. É a roleta russa espiritual, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Abri a Bíblia em qualquer parte. Vamos lá. Abri em Apocalipse 20 e então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo, uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Aí eu paro, fecho. Vou orar. Aí, obviamente, essa é o segredo de você estudar sem conhecer absolutamente nada, porque você não vai entender nada se você fizer isso. É um absurdo. Sim, é um absurdo. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de volta. É um absurdo isso, não é possível. Deixa eu ver aqui. Salvação. Conhecer a Bíblia é dever nosso, devemos conhecer, é o alimento da nossa alma, mas estudar com propósito de conhecimento e de ciência, nós vamos nos perder dentro dela. Mas ler, pesquisar, examinar com o Espírito de Deus, isso aqui se abre como tesouros mais inimagináveis. Então, você vê assim, ó, esse conjunto de frases que ele está falando simplesmente não faz o menor sentido. Uma coisa interessante, um negócio muito legal, né, que eu aprendi na teologia, né, apesar de ele não gostar. Obviamente que tem muitas escolas de teologia péssima, entendeu? Isso daí é verdade. Eu faço teologia confessional porque eu sou crente e acabou-se, entendeu? Então, a minha teologia que eu faço é uma teologia confessional. E, por exemplo, nas aulas é muito legal. Rapaz, tem aulas assim, por exemplo, a gente estava estudando livros históricos do Antigo Testamento. Coisa linda, o professor fantástico, muito bom. E basicamente toda a aula era uma pregação de uma palavra, era um sermão assim construído do início ao fim, negócio, coisa linda. Você saía do negócio assim, rapaz, pensativo de melhorar a sua vida, de melhorar a sua vida espiritual, que eu estou dizendo, se transformar numa pessoa melhor, aplicar a palavra de Deus na sua vida, negócio, coisa linda. Por quê? Porque no estudo da teologia, quando a gente fala teologia feita por cristão para cristão, que é essa que é a ideia, porque existe o ramo do estudo da religião como se fosse uma ciência, no campo científico no seguinte aspecto, ele analisa de fora, ou seja, as pessoas, muitas delas nem fé têm, são ateus ou têm outros tipos de religião e analisam o negócio como fenômeno social. Existe essas linhas de estudos assim. Mas quando a gente faz essa teologia com essa intenção de cristão para cristão, essa que é a ideia, você vai ver os professores continuamente dizendo assim, ó, a palavra de Deus, ela tem que ser conhecida, buscada, analisada, você tem que conhecer línguas originais para se aprofundar mais, porém, você nunca pode esquecer, a oração tem que acompanhar em todo o processo, porque nós sabemos que as escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E, portanto, é uma coisa espiritual. E por ser espiritual, não é um mero entendimento
cognitivo que vai te fazer, digamos assim, crescer na graça e no conhecimento. É um conjunto, oração e estudo. O estudo é necessário. Por quê? Lembra, essa Bíblia, essa escritura, foi escrita 2000 anos atrás, numa língua que hoje em dia é a língua morta. Foi um grego arcaico, foi um aramaico em algumas partes, um hebraico clássico antigo. Então, para que você realmente tenha profundidade de entendimento do texto e, obviamente, iluminação do Espírito Santo para poder compreender e aquilo te transformar, porque esse é o ponto, é esse conjunto. Deus manda nós, digamos assim. Aliás, tem até o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa que é a intenção. Entendeu? Isso que é a intenção. O que esse cidadão está falando aí, o que vai ser? Me diga o resultado dessa pregação dele. O resultado dessa pregação dele é muito simples. As pessoas vão sair de lá, Bíblia, esquece Bíblia, meu amigo. Meu negócio é orar, jejuar ali para ter visão e revelação e acabou-se. É essa que vai ser a ideia ali por trás desse negócio. É ouvir aquilo que nós estamos pregando, nós como o ancião ali, o líder que está ali na frente, e beleza, é aquilo ali e oração e roda de profecia, é isso. E isso é a receita do caminho para a ladeira. Bom, vamos lá. Aleluia! E quantos que estão pregando e anunciando que esta virtude que estamos sentindo não é mais aceita? Não creem no dom de novas línguas. E aí, aqui ele vai falar um monte de bobagem, entendeu? Aí ele vai por um caminho gigantesco, que é o caminho de falar que é tudo sensacionista, e esta virtude que estamos sentindo, Bom, a virtude que você está sentindo ali, neste momento, analisando o que está sendo pregado, eu digo, isso daí não tem nada de Deus. A Bíblia manda eu analisar esse tipo de coisa. Por que não tem nada de Deus? Simples, a mensagem que você está pregando é mentirosa, segundo a palavra de Deus. É uma mensagem que deturpa a palavra de Deus, então, portanto, não pode ser o Espírito Santo que está guiando, não pode ser o Espírito Santo que está operando ali, portanto, a emoção que você sente é a emoção da sua carne. Entendeu? Simples assim. É simples assim. Então, se você vê, é o grande problema. Quando você não tem o sola escritura, o que entra no lugar? A emoção. O que valida ser palavra de Deus ou deixar de ser palavra de Deus é o sentimento do coração de quem ouve. Aliás, isso daí é teologia liberal, tá? Se eu não me engano, esse daí é o Calbart que falou, que defende... Não, Calbart não. Calbart é da nova... mas é teologia liberal. Eu só não lembro se foi o Bart que falou alguma coisa desse sentido. Mas é isso aí, entendeu? Isso é teologia liberal. É o que valida o sentimento. Eu acho que foi ele mesmo. Que valida o sentimento do seu coração. É isso aí, entendeu? É isso aí. Eu fico até sem palavras. Vamos lá. E quantos que estão pregando e anunciando que esta virtude que estamos sentindo não é mais aceita? Não creem no dom de novas línguas. Pelo contrário, quem não crê no dom de novas línguas é você que inventou um dom de novas línguas que não está nas escrituras. Entendeu? Eu creio no dom de novas línguas. Aliás, eu disse que eu, por exemplo, eu não sou sensacionista, entendeu? Eu não sou sensacionista porque eu acho que falta base escriturística para você dizer os dons, esses dons mais de milagres e tal, esse dom cessou.
Mas o que eu digo é o seguinte, olhando para as escrituras, esses dons, eles são raríssimos, raríssimos e raríssimos, e ele tem, e eu basicamente nunca vi nenhuma operação desse tipo de dom. Dom de línguas, por exemplo, é dom de falar em línguas humanas, mensagem, e aliás ele vai, lembrei disso agora, ele vai distorcer o negócio aqui agora, mas vamos lá, deixa ele, vamos tocar isso daqui, enquanto isso, deixa tocando aqui que eu já vou pegar aqui uma outra parte para poder passar para vocês. Eu ia até falar isso agora, mas deixa para frente. Vamos lá. Então Cristo, vocês falaram que ele é filho de Deus, que ele é perfeito, que ele não erra. Olha, se é tudo isso que vocês responderam, ele, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem outro apóstolo. Ele, o Cristo, ele falou, e os meus sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. É isso ou não é? Está escrito. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico esse verso bem detalhado. Depois vocês assistem lá uma resposta que eu fiz ao Toit. Ele fez uma crítica lá e pegou esse daí ao final longos de Marcos, tá? Inclusive esse daí, isso não está escrito somente isso no final longo de Marcos. Aliás, eu trouxe isso no estudo que a gente está desenvolvendo de Atos 2. Se você é membro do canal, você tem acesso a esses estudos lá. Você entra lá de Atos 2. Isso daí eu mostro essa questão do final longo de Marcos, que não tem nada a ver com o que ele está falando aí, tá? Porque o falarão novas línguas é uma das coisas. Só que ali tá, por exemplo, beber veneno e não te causar dano algum. Aí você pergunta para ele, você realmente acredita que aquilo ali é para você? Então tá, toma um copo de veneno e vamos ver se ele realmente acredita, entendeu? Porque o que acontece? Ali, no final longo de Marcos, ali mostra claramente que Cristo estava falando com os 11 apóstolos, entendeu? Para mim ali é muito claro e isso respalda, e quem dá respaldo para isso é o próprio livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que no livro de Atos eu trouxe isso daí. Eu não vou falar aqui porque é muito longo e aí esse vídeo vai ficar gigantesco. É igual eu falei, é muita bobagem por segundo quadrado aqui, entendeu? Então eu não tô conseguindo deixar esse negócio correr, mas eu vou deixar correr aqui só para vocês verem uma distorção gigante que ele faz aí. Escrito ou não está? Ele é verdadeiro ou ele não é? Se é verdadeiro, se é isso que ele falou, por que ele não vai te dar o dom de novas línguas agora aqui? Aí, já apelou pro dom. Aleluia! A palavra tem que ser audível, entendível, perfeito. Isso é muito claro. Mas preste atenção numa coisa. Quando Pedro foi pregar a palavra, com todo aquele poder que Deus tomou ele no dia de Pentecostes, aconteceu um dos milagres mais lindos que... Você vai ver qual é o problema da pessoa não entender as escrituras. Ele não lê, porque o que ele está fazendo aí é uma distorção que basicamente, enquanto eu estava deixando correr, eu estava abrindo aqui a minha Bíblia em Atos, e aliás você pode pegar a sua aí, Atos no capítulo 2, versículo 5. Tá certo? Que é a questão do dom de línguas ali. Vocês vão ver que o que ele está falando não faz sentido com o que está escrito aqui. Vamos lá. Pouco se discute nas igrejas. Pouco. Porque uma coisa é eu falar em português e você me entender. Outra coisa é o senhor me tomar num idioma diferente e você perceber que eu estou falando num idioma diferente. Mas Pedro, quando saiu para pregar com aquelas pessoas que lá fora diziam estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou e diz a palavra de forma explícita. Aonde? Que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi? Você diz assim, diz a palavra de forma explícita. Eu gostaria de levantar a mão e falar assim, versículo e capítulo onde diz isso daí que ele está dizendo. Vamos lá, versículo e capítulo, vamos lá. Dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito, e eles entendiam cada um na sua língua. Você vê que... Glória ao Senhor. Ele pregava em um idioma e entendiam em diversos. Se você já viu isso, é loucura. É loucura mesmo. Exato, ele acabou de inventar isso.
É loucura mesmo, ele acabou de inventar. Pega sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E você vai ver o seguinte, ele vai começar aqui, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Beleza, para encurtar aqui, eu vou... Depois você pega a Bíblia e leia e confira o que eu estou falando. Então, você vai ver que ele vai começar a dizer que eles estavam reunidos, veio como um vento veemente, tal, eles receberam o Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em outras línguas, ó. Ora, deixa eu ver aqui. Ó, como de fogo pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Beleza, eles estavam falando em outras línguas. Aí o que aconteceu em seguida, ó? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, a questão deles ouvirem na sua própria língua é porque eles manifestavam em línguas distintas e as pessoas entendiam na sua língua, entendeu? Eles ouviam, eles estavam dizendo em vários idiomas e tinham pessoas ali de diversos idiomas e as pessoas estavam entendendo no seu idioma, tá certo? Perfeito. Aí, ó, depois de tudo isso, inclusive, ó, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Ou seja, como esses homens, você vê que aqui mostra que ele olhava o cidadão falar e dizia assim: ó, não são porventura galileus todos esses homens que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa língua materna? Ou seja, eram pessoas simples, eram pessoas que você sabia que não eram um grande poliglota. Entendeu? E como que ele sabe a minha língua materna e está me falando das grandezas de Deus na minha língua materna? Tá certo? Bom, tanto foi que as pessoas diziam, por quê? E, aliás, isso mostra que não é que eles falavam e a pessoa ouvia na sua língua materna. Não, eram diversas línguas sendo faladas ali. Tanto é que algumas pessoas que, tipo assim, o cara é um grego e o cara tá falando em, sei lá, em um idioma africano. Então ele não tá entendendo nada que o outro tá falando. E esse que não tava entendendo nada tá dizendo assim: rapaz, esse cara aí tão, ó, tomaram demais, entendeu? Era isso, estão bêbados. E aí isso é que Pedro, então, não era que ele dizia uma coisa numa língua e cada um entendia 100% na sua língua. Não, eram diversos idiomas sendo falados. E aí é o seguinte, ó. Somos pardos da Capadócia, tanto judeus como prosélitos, ouvi falar nas nossas grandezas, todos atônitos, ó, interpelava. Que quer dizer isso? Outros, zombando, dizia: estão embriagados. Aí, ó, Pedro levanta, ó. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Pedro aqui não estava falando língua, não. Entendeu? O discurso de Pedro foi na língua local ali, sei lá, estava falando em grego, estava falando em hebraico ali, era uma língua comum, até porque os caras estavam viajando para lá, entendeu? Eles estavam reunidos em Jerusalém. Então Pedro estava falando ali. Então o discurso de Pedro tem nada a ver com o que ele falou. Ele diz assim: isso é loucura. É mesmo, ele acabou de inventar isso na Bíblia. Não está escrito isso nas Escrituras. Entendeu? Tá vendo? Esse é o grande problema. E aí o pessoal vai dizer: olha que homem de conhecimento. E se isso é loucura, que Deus me faça mais louco, porque eu creio nisso. Vai ficar mais. E tem aqueles que não aceitam esta presença de Deus, não aceitam Deus visitar a igreja. Então, você vê. Uma pessoa que pega um texto bíblico distorce e a pessoa sente a visitação de Deus de um texto completamente distorcido. Pode ser isso o Espírito Santo? O Espírito Santo agora milita contra ele mesmo? Faz algum sentido isso? Não aceita você manifestar.
acha que é exagero, que é fanatismo. Inclusive, acha que é exagero, que é fanatismo. Mesmo o dom de línguas verdadeiro, o próprio apóstolo Paulo pega lá na carta de Coríntios, ele vai corrigir a utilização e digamos assim, a manifestação desse dom. Era para ter ordem, era para ser 1, 2, no máximo 3, um depois dos outros em ordem. Acabou. Isso está escrito nas escrituras. Bom. É que as escrituras, né, é farelo, né, infelizmente, né, o pessoal, não precisa estudar, é nisso que dá, entendeu? É nisso daí que dá. Vamos lá. Não precisa de tudo isso, estão extinguindo o espírito. Então aprenda uma coisa. Então é muita coisa fora do contexto, não extinguais o espírito. Bom, deixa eu tocar, é porque é muita coisa, o vídeo vai ter 10 horas, se eu for querer corrigir passo a passo do que ele está falando, mas é um absurdo atrás do outro. Bom, vamos lá. Claro, vamos conversar sobre isso aqui rapidinho. Se você não crê em dom, não crê em virtude, não crê no glória que toma a igreja, não crê na manifestação de novas línguas, não tem problema. Batizou, creu, converteu, serve a Deus até o fim dos teus dias. Olha, a salvação por obras aí é uma bobagem atrás da outra. Mas sem criticar, sem condenar, sem roubar, sem matar. Você vê, o grande problema dele, ele vai falar de salvação por obra. Obviamente, a perseverança na fé é o mandamento das Escrituras. Na fé, não numa instituição, é na fé em Jesus Cristo. Mas você vai ver, não, é só você não roubar, não matar, não sei o que lá e tal, e beleza, e você vai ser salvo. Mas não critique, não fale. Você vê que o medo dele está em cima da crítica à instituição. Esse é o ponto. O compromisso com a verdade se perde nessa ideia. Por quê? Porque se a pessoa tivesse compromisso com a verdade, você diz assim, rapaz, o que você está pregando está fora das escrituras. Ele ia se preocupar, ele ia dizer, opa, peraí, como assim fora das escrituras? As escrituras é a nossa única guia de fé e doutrina. Você está dizendo que eu estou pregando heresia? Eu quero saber o porquê. Não, mas você vê, o compromisso não está aí. Não. Cada um, eu já falei, é uma miríade, assim, é um negócio que desde que você não critique a coluna central ali dentro da CCB especificamente, então falando da CCB aqui especificamente é o seguinte, você não criticando a coluna central, que é a iluminação dos anciãos, os usos e costumes, você pode até discordar dos usos e costumes, mas não critique. Então, se você manter esse básico aí, o resto, você acredita no que você quiser, entendeu? Pouco importa. Tem gente que é trinitário, tem gente que é unicista, tem gente que é unitarista, tem gente que é cessacionista, tem gente que é continuista, pouco importa. O que você vai acreditar, pouco importa, entendeu? É isso aí. É isso aí, rapaz. Sem trair, sem adulterar, sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra, você vai para o céu. Exato. Nossa, é muito. Eu acho que eu tenho que fazer 5 lives sobre isso daqui. É sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra. Bom, mentir é transgredir o mandamento da palavra e diz que os homens são todos mentirosos, né? Aliás, diz que quem não tem pecado mente e faz de Deus mentiroso. Portanto, todos nós transgredimos algum mandamento da palavra. E ele diz, não, se você não transgredir nenhum mandamento da palavra, você vai para o céu. Pronto. Salvação por obras clássica. Você vê Cristo aí para salvação? 0. Onde é que está Cristo nesse link todo que ele fez? Em nenhum lugar. Sem adulterar, sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra, você vai para o céu. Pode ter certeza, porque Deus é muito justo. Não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Olha só, você está apelando para a justiça divina para ser salvo. Olha, cuidado com o que você está fazendo. Tá certo? Mas, nós somos salvos por graça. Graça tem um outro caráter de Deus que é a misericórdia. Se Deus fosse aplicar a justiça em você, rapaz, você não sabe, dura coisa pediste, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Você vai para o céu, louvado seja Deus. Mas faz um favor para a igreja. Opa, peraí. Você foi salvo pela sua justiça, então louvado seja você, né? Esse aí que é o ponto. Louvado seja você, porque você foi salvo pela sua justiça. Que maravilha, né?
É muito justo, não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Você vai para o céu, louvado seja Deus. Claro, obras perfeitas. Você que tá aí assistindo, você é da CCB, aí você acha que você tem obras perfeitas. Lógico, Deus, se você tiver obras perfeitas, realmente Deus não vai colocar você no inferno de jeito nenhum. Aliás, você vai ser salvo pelos seus próprios méritos e não precisa de Cristo. Entendeu? Agora, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você nunca vai conseguir isso. Entendeu? Porque a gente depende, a nossa salvação depende de Cristo. Sem Cristo é impossível que a gente se salve. Entendeu? Tá vendo? Você vê que, por mais piedoso que pareça, a mensagem que está por trás de toda essa pregação é uma mensagem diabólica, é uma mensagem de perdição. Entendeu? E eu queria que deixasse isso daí muito claro para quem está ouvindo. É uma mensagem de perdição. Se você acreditar nisso, sinceramente, eu tenho medo pelo futuro. Mas vamos lá. O mandamento da palavra, você vai para o céu. Pode ter certeza, porque Deus é muito justo. Não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Você vai para o céu. Louvado seja Deus. Mas faz um favor para a igreja. Faz. Fica no seu posicionamento. Exato. E transgrida o mandamento de Deus que diz assim: é lícito até que entre vós haja heresia para que os sinceros se manifestem. Bom, você está vendo uma heresia sendo propagada e as pessoas sendo enganadas? Fica quieto. Exatamente, obedeça esta voz que está falando e esqueça a palavra de Deus, joga ela por... E aí você vai ver que as suas obras de justiça, bom, você saiba que isso é pecado, quem sabe fazer o bem e não faz, peca, tá certo? Então, as suas obras perfeitas foram pro ralo, e sua obra perfeita indo pro ralo, a sua justiça não alcançará salvação. Bom, sua justiça não alcançando salvação, o caminho, infelizmente, é triste, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, porque, rapaz, eu já tô cansado disso daqui. Mas não ignore quem ama os dons de Deus. Glória a Deus. Se você não quer sentir a virtude, não tem problema, mas deixa quem já sentiu querer mais. Deixa o pessoal ser mais enganado. Deixa eu tentar colocar uma velocidade maior aqui nesse negócio. Porque aqui está a palavra. Nós estamos dentro da palavra. Ah, mas esse clamor, esse barulho. Rapaz, eu pensei que esse vídeo ia ser rápido. Ó, já estamos em 1 hora e estamos em 6 minutos. Eu vou dar uma antecipada aqui porque é muita coisa. Se eu for fazer ponto a ponto disso, vai dar. Eu vou pegar só os absurdos mais destacados aqui, tá bom? Vamos lá. Irmãos, guardem isso. Muitos se escandalizarão no meu nome, disse o Senhor. Alguns já não aceitam o ósculo, porque acham que isso é algo que brincadeira. Não aceita mais. Quando eu falo assim, eu só vou pegar os absurdos do maior, aí não é que ele se supera. Muitos se escandalizarão no meu nome. Significa não receber o ósculo. Eu não sei nem mais o que eu falar. Bom, é só sentir, fazer o quê? Porque isso é uma doutrina diferente. Já vão torcendo a palavra. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E o pior é não aceitar o Espírito Santo visitando a igreja. Então, se você não aceita, vamos dentro da palavra, que é a palavra que nos defende, né? Quando o Senhor derramou, no dia de Pentecostes, a sua presença sobre os seus apóstolos. Certo. Diz assim, que foram viram línguas como que de fogo que caíram sobre eles. Certo. Ouviram um som impetuoso que entrou naquele lugar. Certo. E aí vem, lá fora, veja que eles estavam num dia de festa. E dia de festa, naquele povo, era muito barulho. Era gente da Mesopotâmia, de outros lugares distantes. Chegavam aqueles viajantes estrangeiros e gente... Eu perguntaria para ele, que festa? Me diga por que eles estavam todos reunidos ali. Vendendo todo tipo de coisa que você possa imaginar. Aquele barulho de ruído na rua. Lá fora, eles ouviram a manifestação lá dentro. Se você tivesse lá, o que você ia fazer? Cortar todo mundo? Falar que tá todo mundo na carne? Que é exagero, que é fanatismo? Fica você achando que é isso. Quem sente o Senhor não aguenta. O poder de Deus toma. Eles ouviram lá fora, porque o Senhor estava lá dentro visitando eles. Irmãos, irmã, se o Senhor te visitar,
Não retenha. Se entregue a Cristo. E deixe o Senhor Rapaz, te tomar. Irmão, inclusive isso daí é até engraçado. Se você realmente acredita nisso, vamos supor, você é um CCBano, você tá ali, você vai estar ali me xingando aqui nos comentários, não tem problema. Faz o seguinte, pega esse vídeo do Silvano aí e recorta essa parte e guarda. Porque quando você começar a gritar e berrar até um dia que alguém ali se incomodar com você e querer te arrancar fora a liberdade, você pega assim, ó, isso daqui foi um conselho que eu recebi do santo ancião, tá certo? Ele disse que não é para reter. Eu tô com vontade de dar uma bicuda ali no banco, eu faço. Eu quero dar um cambalhota, eu tô sentindo que Deus mandou eu dar uma mortal para trás aqui dentro da igreja. Dê também, entendeu? Pode ficar à vontade. Ah, eu quero fazer o dom das espadinhas lá e o forró gospel ali, faça também. Só que guarde isso daí, porque você vai ter problema lá depois, né? Dependendo do ancião que você pegar, você vai ter problema. Eu tô te dando um conselho para que você não passe por problemas depois. Isso daí já descambou, já, sinceramente, assim, eu imaginava o pior, mas foi pior do que eu pensava, porque eu ouvi assim de maneira de relance e não parei para prestar atenção nos detalhes, que eu gosto de fazer isso já no vídeo aqui. É muita coisa, né? É complicado. Vamos lá. irmã, se o Senhor te visitar, não retenha. Não. Se entregue a Cristo e deixe o Senhor te tomar. Porque a Mortal, presença de passa Deus e o tudo. dom de Deus é a mesma coisa que o paladar. A pessoa está acostumada a vida inteira a comer um determinado alimento. Você propõe para ele uma comida mais refinada, ele diz, eu não gosto, nunca provou. Propõe uma outra, não gosto, mas nunca provou. Nunca. Você vê, né? O que define se é de Deus ou não é, se é do Espírito Santo operando ou não, basicamente é o paladar da pessoa. É o que dá na cabeça da pessoa. Bom, deu na cabeça, é de Deus, acabou. Não deu na cabeça, não é de Deus. E aí vai ter gente falando que, não, peraí, eu acabei de dar um santo mortal aqui. O cara vai falar, não, isso não é de Deus. Ele vai dizer, mas eu senti que é de Deus. Bom, quem vai contrariar ele, né? Beleza. É aquela comidinha com sal, carregado, e é o que ele gosta. Mas de repente ele começa a ceder e vem uma comida mais fina, que nem usa sal. Comidas finas são com ervas especiais, especiarias. Aí ele prova, mas isso é muito bom. Ele começa a mudar o paladar. Quando ele muda pra cá, ele começa a provar outros tipos de prato. O paladar só vai bobagem, aguçando, né? ele começa a perceber todo Deixa tipo de eu tempero. colocar em 2 aqui pra ver se Ele nem sente mais saudade do sal, porque o paladar mudou. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você deixar o Senhor te servir com especiarias do céu hoje, a tua fome pelas coisas de Deus vai mudar tanto, que você vai começar a trocar as horas da madrugada no sites pornográficos pelas horas da madrugada em oração, em temor, em reverência, em virtude, em busca de Deus. Uma reunião ali, um violão tocando e os hinos sendo entoados, é uma cidade em volta, aquele movimento gostoso. É o Senhor, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! Você vê, tem que criar amarra, ao invés de ensinar o que é correto, segundo a palavra de Deus, o que é pecado, o que não é, não. Vai para as madrugadas, vai para as orações, vai lá para os santos pular, os santos forró, e beleza, aí acabou-se, né? É complicado demais. Então isso é buscar, isso é servir o Senhor. Servir o Senhor é pureza. Aliás, para você que está lá dentro dizendo assim, não, eu tô ali realmente investindo meu tempo porque eu quero mudar tudo, ali ó, saiba, vai ter um ancião desse com muito mais poder e influência do que você, ensinando seu filho, ensinando sua família, desfazendo tudo aquilo que você está querendo trazer para a palavra de Deus, tá certo? Servir o Senhor é sinceridade de alma. Servir o Senhor é saber que Ele está aqui, é crer pela fé, que esse é o nosso Senhor. Esse é o caminho que o Senhor nos colocou, Jesus Cristo como nosso Salvador. Fica firme, não desanime. E nesta noite, já vamos terminar a explicação, os dons todos serão aniquilados, porque dom não entra no céu. Eles saem do céu, mas não entram no céu. Eles foram criados para homens, para humanos, para homens e mulheres. Dom não foi criado para anjos. Outro versículo bíblico que ele vai distorcer aqui. Não tem o pecado. Dons foram criados para que o homem e a mulher saibam, existe um Deus, existe céu. O que eu estou sentindo não é da terra, vem do céu. Até a vinda de Cristo eles são dispensados. Quando o Senhor vier, todos serão aniquilados. Aniquilados por uma razão muito óbvia. Por que você vai ter dom de expulsar demônios no céu, se lá o demônio não entra? Não vai funcionar lá, tem que funcionar aqui. Por que você tem dom da palavra? No céu, se lá o Cristo vai estar pregando para nós, nem vai querer te ouvir. Não vai ter quem te ouça. Dom da cura. Olha pro enfermo, Deus cura. Lá não tem doente, então lá não vai funcionar. É aqui que tem que funcionar. Eu fui criado para usar aqui. Tá lá o celeiro cheio, sovejando. E a terra distraída sem pedir que Deus dá os dons. Daqui a pouco o Senhor volta e não gastou metade do que tá no celeiro. Porque o celeiro quanto mais tira, mais cresce. Aleluia. Irmãos, eu tô sentindo o Senhor aqui de uma forma tão especial. Bom, o que você está sentindo aí, bom, o Senhor, se você está se referindo ao Senhor que escreveu as escrituras, eu sinto te dizer que não é não, viu? Glória a Jesus! Tantos dons que tem no céu e tanta igreja fria que não crê mais de que eles existem. Mas aqui nós encontramos um povo que crê e o Senhor nos faz saber e agradei da vossa fé.
Aí, ó, falando em primeira pessoa, agora ele é o próprio Deus. Eu me agradei da vossa fé. Que maravilha, hein? Eu quero saber aonde que ele pega isso para dizer que isso daí é bíblico. Santo é o Senhor, tem dons que se manifestam até na nossa profissão. Até na profissão. O irmão é um administrador e as coisas fecham diante do irmão. O que Deus deu para José do Egito? Não foi novas línguas, não foi cura de enfermo, foi o dom de administrar. E ele fez o quê? Aqui vocês têm Harvard, uma faculdade renomada no mundo inteiro, que só o diploma já abre portas. José, qual a faculdade dele? Uma prisão, um sebo, úmida, escura. E qual foi o diploma dele? Vocês vão em 3 dias servir o bem, um vai servir isso, outro vai servir aquilo, quando estiver lá, lembra de mim. Esqueceram dele, mas o Espírito de Deus moveu a terra e lembraram do prisioneiro José. Saiu da prisão prisioneiro, não voltou nunca mais, esqueceu do latim de Faraó. Você administra tudo. Como? Não estudou nada. O dom de Deus desceu ali. Compra, venda, negocia, põe aqui, cresce ali, amplia o celeiro lá, faz aqui, faz ali. O que é isso? É Deus abrindo a mente. Porque a inteligência também é um dom de Deus. E você pode levar esse dom hoje. Eu ia até entrar nessa questão dos dons aí, mas sinceramente isso é uma tortura, é brincadeira. Eu vou tentar, vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Da saúde, quantos remédios, medicamentos que são por homem desenvolvidos e funcionam e são eficazes, mas tem momentos em que a doença não se resolve com remédio. E você está aqui e você pode levar esse dom hoje. E o seu paciente. Aí ele abriu a feira dos dons ali, né? O mercadinho dos dons. É dom pra toda coisa ali. Para você falar, doutora, e agora? Você tem a coragem de olhar para ele e falar assim, agora meu diploma não vai funcionar. Mas o Deus que eu sirvo, se você crê, eu oro aqui agora. O melhor remédio que eu vou te dar. A receita é esta, crê em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pronto, acabou. Graças a Deus. Nossa, mãe. Eu pensei que esses 14 minutos não ia passar nunca. Bom, então, mas assim, você vê que infelizmente, aliás, eu só ouço esses áudios aqui por causa de vocês que estão aí, entendeu? Aliás, deixa like, curta, compartilhe, manda isso para as pessoas, se inscreva no canal, torne-se membro do canal se você quer ajudar o canal a crescer, porque é o seguinte, eu só ouço isso daqui por causa de vocês, porque o meu foco aqui é pegar essa mensagem, não me interessa nem, por exemplo, se esse áudio viesse descaracterizado, sem eu saber quem era a pessoa que estava pregando, para mim pouco importa, para mim interessa a mensagem, saber se é bíblico ou não. Qual a pessoa, qual a instituição religiosa, tanto faz. Entendeu? Mas assim, eu só faço isso daqui por causa de vocês. Porque pelo meu gosto pessoal, eu já tinha encerrado isso nos primeiros 30 segundos. Entendeu? Porque não, isso daqui não acrescenta nada. As pessoas vão entrar num lugar desse, vão sair contente, feliz, porque gritaram, porque desestressaram ali, porque saíram com promessa que vão curar enfermo, que vão fazer isso, que vão fazer acontecer, vão receber, como o negócio era nos Estados Unidos, um monte de gente vai sair ali com green card, o papel que estava embaixo vai para cima, maravilha. No outro dia continua tudo igual, não vai acontecer absolutamente nada disso. Entendeu? E vida que segue. Ou não vai ter crescer na graça e no conhecimento e ponto, entendeu? Infelizmente é isso aí. Tá bom? Bom, mas já foi muito tempo, tá certo? Muito tempo. Deixa os comentários. Faltou alguma coisa? Queria que você falasse de mais alguma coisa? Deixa aí embaixo que eu faço outro vídeo mais específico para isso, que sinceramente é a tortura ouvir 14 minutos de pregação, tá bom? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau. Que Deus abençoe.